Boa noite, pessoal. Hoje é dia 26/4/2023. Estamos fazendo aqui a nossa tradicional live. Aqui está um lembrete de live. Estamos fazendo aqui Alexa, para. estamos fazendo a nossa tradicional live. É a 9.4 e nós vamos conversar aí sobre as novidades, bate-papo informal sobre a escola, sobre as nossas historinhas que nós estamos fazendo aqui. Então, estou aqui com a Fernanda, o pessoal vai chegando. E eu começo sempre às 18 horas. Eu me lembro de uma história, Fernanda. Duas histórias. Uma que eu vi agora, um videozinho no TikTok, de um filme que eu não sei o nome. E uma história que eu, quando chegava lá para dar aula presencial, eu chegava sempre com meia hora de antecedência. Era um padrão. Aí eu sentava, arrumava minhas coisas, ficava ali esperando a galera chegar. E aí o pessoal ia chegando, eu ia cumprimentando e tal, babá, 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 né? E aí quando dava 8 horas em ponto, que era o horário do início da aula, podia ter, se não tivesse nenhum aluno, eu não começava, né? Mas se tivesse um aluno, eu começava com um aluno. Para mim, entendeu? Era 8 horas, 8 horas. Então a primeira aula era assim, na segunda todo mundo já chegava no horário, porque o pessoal criava aquele hábito, né? De chegar às 8h15, 8h20, para mim, começava às 8 horas. Aí às vezes o aluno perguntava, professor, que horas que vai acabar a aula? Eu falei, que horas que está no programa? 17h30. Eu falei, então, 17h30, vamos concluir a nossa aula. É o que está no programa, a gente cumpre a regra. E teve uma vez também que aí eu estava vendo, me lembrei dessa história, que eu estava vendo agora, o professor, a menina atendeu o celular e ele falou, olha galera, quem quiser ir embora pode ir. E eu dou nota tal, e vocês quiserem ir embora, pode ir, não tem problema nenhum não. E eu comecei a dar aula na faixa, e o curso, a L. Alonso é uma faculdade tradicional lá aqui no Rio, né? E, e aí um empreendedor criou um programa com o nome da faixa, mas fora da faixa. A faixa emprestava o nome. E ele criou. Então era um negócio muito bem feito, a seleção dos alunos era muito boa. Ficava em torno ali, a turma ficava em torno de 20 e poucos alunos. Tive ali alunos maravilhosos, inclusive uma das alunas hoje está coordenando lá o Museu da Manhã aqui no Rio, a Paula. E me lembro de vários alunos, muito legais, assim, a gente teve contato, depois e tudo. Então, assim, foi um momento assim, muito especial, aquelas aulas ali. E, e aí depois mudou de volta, Fernanda, para um. Voltou para a universidade. Voltou para a universidade. Aí eu fui assistir aula lá. Oi, dona Tereza. Tudo bom? Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Só tá a elite aqui. É isso aí, só a tropa de elite, exatamente. Aí eu estou contando uma historinha aqui em sala de aula. Aí eu cheguei em sala de aula, tinham 40 e tantos alunos, pós-graduação. E eu sentindo que a galera estava assim dispersa. Aí eu falei para eles assim, ó, vamos fazer uma coisa? Era sábado de manhã. Gente, vamos fazer uma parada aqui? Vamos, o que que é? Olha só, tá aqui a pauta, eu estou dando presença para todo mundo aqui. Todo mundo está presente. E em termos de nota, eu estou dando 10 para todo mundo também. Todo mundo já levou 10. Parabéns, vocês são os melhores alunos aqui da escola. Então, agora, a partir de agora é o seguinte, eu vou tomar um café e vou ao banheiro, e quando eu voltar eu vou começar a aula. Quem não quiser assistir, quiser ir para a praia, quiser curtir o sábado, pode ir, porque eu estou querendo a galera aqui que queira assistir a aula. Aí fui ao banheiro e tal,
metade da turma foi embora. Não tinha nem começado a aula. Aí eu dei aula para meia turma, foi ótima a aula, foi super boa, e só peguei a galera que estava interessada. Porque o pessoal ia fazer pós-graduação naquele ritmo que é o seguinte: eu preciso de uma pós, mas eu não quero aprender nada. Eu só quero o diploma. Aí eu falei, querido, vocês não são meus alunos, né? Eu não quero esse tipo de aluno. E aí eu estava vendo esse videozinho no TikTok, o cara fez uma coisa parecida, né? E a galera foi embora, e eu achei muito interessante, né? Metade da turma foi embora. E ainda foi mais engraçado, né? Que eles saíram da sala, pagaram para eu dar aula para os concorrentes deles. Não é engraçado isso? E foi a história. Bom, eu estava contando para a Fernanda, Tereza, e isso vale para todo mundo que vai ouvir depois, é que eu trabalho com essa ideia da rotina criativa, né? Então não tem um dia aqui em casa, não tem um dia que não tem uma mudança pequena. Nenhum dia é igual ao outro. Sempre tem uma melhoria. Essa semana eu comprei uma. Eu falei o seguinte aqui, a brincadeira que eu fiz aqui com a galera foi o seguinte. Se o Luciano Huck tem um caldeirão, por que o Nepô não pode ter o dele? Aí comprei o caldeirão, porque agora eu estou numa que eu estou chamando de conscientização alimentar. Já perdi 4 quilos quase 4,5 quilos desde que eu comecei. E aí eu comecei a bolar um esquema aqui para facilitar a minha vida, para fazer a couve-flor, batata. Aí comprei um caldeirão, boto tudo lá, cozinho tudo de uma vez e depois separo. Então comprei esse caldeirão. Hoje eu mudei o esquema aqui, agora eu tô com tem uma menina aqui que é uma lavadeira aqui de Teresópolis, que ela resolveu criar uma assinatura de lavagem. Olha só que doideira. Ela cobra R$ 150 e lava tudo que você quiser. E você paga por mês. E normalmente aqui você paga por peso, né? Então é muito mais caro, né? Aí mudei todo o modelo aqui. Hoje foi a primeira vez que ela trouxe a roupa aqui, no novo modelo. Aí montei todo um esquema, metodologia para as roupas que tem que ir, que não tem. Então, cara, e isso eu estou contando essa história porque a Bimodage também, a escola não para, né? E essa ideia dos e-books foi um negócio assim, é um negócio que vai mudar muito a escola, sabe? Porque eu estou trabalhando agora na Ciência Social 2.0. Quando você se dedica a um tema específico, para fazer um e-book específico, você meio que fala assim, tudo que eu quero falar sobre esse assunto, tudo que eu quero falar, eu vou falar nesse e-book. Foi o que aconteceu com a ciência. Eu me senti assim, tudo que eu queria falar, eu falei. Sobrou nada. E agora eu vou fazer com a ciência social. E aí muita coisa nova aparece. Né? Muita coisa nova aparece. Então isso está sendo muito interessante. E a possibilidade de publicar na Amazon é outra coisa interessante, porque você pode extrapolar, né, as fronteiras da escola. Se o cara pesquisar lá sobre ciência social ou sobre ciência e aparecer ciência 2.0, o cara pode se interessar. Ou o cara chegar para mim e falar, Nepô, eu estou aqui entrando, eu queria estudar ciência, meu irmãozinho, está aqui o e-book. Tudo que eu penso sobre esse assunto está aqui, ó. Fica por tua conta. Né? Aí estou pensando em fazer sobre educação mais à frente. E já digo para você, Tereza, que você vai fazer o prefácio do e-book de educação. Você é a nossa educadora 2.0 e vou bolar. Convidei a Fernanda também, que ela está enrolada, não vai fazer agora, vai fazer depois. Não desistir não, hein? Liga o microfone.
depois faremos. Pois é. É isso que eu estou te contando. Eu estou aqui no último Não, eu sei. capítulo. O Laurence vai fazer esse da Ciência Social 2.0. E aí, quando pintar a oportunidade, a Fernanda, chamei o Borella para fazer o Sapiens 2.0. Tereza, com certeza, vai fazer o Educação. E e aí a Fernanda mais à frente, no que aparecer, a gente faz. Convidei. Inovação pessoal 2.0, é isso que eu quero. Pois é, mas a inovação pessoal virou. Porque na inovação pessoal o que vai ser o livro do Sapiens. E aí eu chamei o Borella. Então Mas é. eu não sabe, entendi. Ele está lá dentro, né? Não, porque, deixa eu só falar uma coisa. Isso que você fala, viu, Ripo, do seu cotidiano, eu acho fabuloso. Tem que entrar em algum lugar. Essa ideia, sabe, de que você vai, que está na vida, que está no cotidiano, né? Você entende? Que não é um separado, que não é assim. Olha, eu penso em inovação, eu conceituo em inovação, e aí você vai conhecer essa pessoa, está dizendo isso, e de repente ela não tem inovação nenhuma na vida dela, entendeu? Né? Ela está lá no esquema super tradicional, né? Então, quando você fala, então, isso aí, olha, é uma lavadeira por assinatura, né? Você não só observou como aderiu. Olha, aqui na minha casa eu faço de tal maneira, eu organizo de tal maneira, eu ponho metodologia, né, nas coisas. Tudo isso que você conta, em algum lugar tem que estar, porque isso é bom. Isso mostra para as pessoas que o assunto é de verdade, entendeu? Que não é um conhecimento mesmo. Você entende o que eu quero dizer? Porque, às vezes, o conhecimento ele fica nele mesmo, né? Parado, congelado. Então, por isso que eu falo do e-book inovação, né? Mas ele vai estar dentro do Sapiens. Mas algo, sei lá, Eu acho que talvez, Fernanda, a gente possa pensar, e aí a gente pode bolar aqui uma parada. Eu pensei até aqui, ó, já surgiu a ideia de você contar esses casos do Nepo, entendeu? Você apresentar o Nepo, porque você, com essa sua escrita, você vai dar uma conotação, isso aí, essas storytelling, né? Essa ideia, Que é mais fácil a gente contar de você do que você contar isso como inovação, entendeu? Não, Então, eu acho que essa ideia que a gente pode amadurecer, quer dizer, porque o que acontece? Eu, quando me separei, e aí eu digo que para mim hoje, meu aniversário, dia 25 de julho, foi quando eu vim para Teresópolis, que eu fiz 60 anos. Eu fiz 60 anos e vim para Teresópolis. Eu já frequentava aqui, né? Mas eu vim para cá, eu comecei, quando eu me separei, eu estava tão. Porque eu tive um casamento de 30 e. Eu casei em 86, né? Um casamento de 30 e tantos anos, né? 34, 35 anos. E eu não, na minha cabeça, eu não imaginava que era possível separar. Não sei se era coisa de família e tinha coisa dos filhos, né? Porque eu acho que eu nunca me separaria com meus filhos pequenos, porque eu sou muito ligado aos meus filhos, né? Brinquei demais com eles e tal, fiz muita coisa com eles, então assim. Mas quando eu comecei a fazer a minha terapia, eu escolhi um terapeuta que foi realmente aquele cara assim do coaching, né? Foi um coaching, não foi uma psicanálise. Inclusive eu vou conversar sobre isso amanhã, né? Aprofundando essa discussão da psicanálise. Eu falei para o meu terapeuta, eu disse para ele, cara, eu vim para Teresópolis para me adultizar. Ou seja, eu tinha, no passado, se você pegar antes dos 60 anos, eu não trabalhava com essa ideia de inovação pessoal, nada disso.
Eu era o Nepo que fez o livro Administração 3.0. Olha, as organizações têm que fazer isso, mas olha, o Nepo não vai mudar nada. O Nepo está aqui, ó. Inovar pode, mas o Nepo não muda nada. Nessa linha, né? E aí, eu era daquele casal clássico, né? Minha mulher tomava conta do supermercado, da casa, não sei do que, papá, e eu era o intelectual, né? Que produzia coisas bacanas e tal, babá. Isso se mostrou, isso me inviabilizou o meu processo. Aí eu bati no muro e falei, cara, não dá para ser, não dá para... Viviane chegando. Boa noite, dona Viviane. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com a senhora? Ai, cansada, mas tudo bem. Muita correria, muita coisa, gente correndo atrás. É exatamente reflexo dessas questões que a gente discute aí, né? Há tanto tempo, né? De esse contraste, né? Do mercado com tudo. Então estamos aqui falando dessa jornada. Então, assim, eu vim para Teresópolis me adultizar. E aí eu entrei numa, e é por isso que hoje eu consigo trabalhar com tudo isso que eu estou trabalhando. Se eu não tivesse mudado para cá, se eu não tivesse encarado isso tudo, eu não estaria falando de inovação pessoal. Porque eu vejo o processo. E tem uma coisa que eu acho que é importante, quando a gente faz essa rotina criativa, tudo aqui que me cerca, tudo que me cerca, está em processo. Tudo. Tudo é reflexão, tudo é... Então isso tem uma coisa que é fundamental, e eu acho que tem a ver com essa discussão sobre psicanálise, né, desse livro que eu estou estudando aí do Caligares, que é o seguinte, vamos falar de terapia. Ele fala, né, que o terapeuta não pode criar uma dependência, eu estou chamando terapeuta e cliente. Resolvi não chamar El Guedes. Novo papai, cumprimenta o rapaz. Gente. Parabéns, parabéns. Novo papai, tá na área. Tô na área, sem dormir, vida. Que negócio de dormir, rapaz? Dormir é pros fracos, cara. Vou deixar pra dormir quando morrer, né? Pô. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Então a gente está conversando aqui sobre inovação pessoal, então eu digo assim, Boa. tudo aqui... Fernanda eu não conhecia. Pois é. Fernanda, prazer. Tudo aqui... Tereza e Vivi, com certeza. Tudo aqui que teve... Então está falando de psicanálise. Então, ele fala da dependência. E eu estou refletindo sobre psicanálise, sobre terapia psicológica, que é assim que eu estou chamando. A terapia psicológica, o objetivo da terapia psicológica é desenvolver a capacidade de pensar sobre os paradigmas. É uma mudança diferente. Porque ali, na definição de psicoterapia e psicanálise, que está no Google, é um absurdo. Porque, assim, conhecer melhor, descobrir melhor, não está falando em melhorar de vida, cara. Nada melhor do que para um terapeuta que o cara entra lá sem métrica. Eu estou aqui para me conhecer melhor. Que maravilha. Tu vai ficar aqui 10 anos comigo, gastar uma grana e tua vida vai continuar a mesma vida. Porque você só vai se conhecer melhor. Você não quer melhorar de vida. Entendeu? Mas observa que é isso que a maioria faz. É isso que a maioria faz. É raro você ver assim, alguns, são poucos, inclusive terapeutas, que têm esse olhar também da questão dessa evolução e trazer de alguma forma, alguma métrica, alguma coisa para dizer o quanto evoluiu. Não sei se vocês têm outra percepção.
Porque o que acontece? Isso é uma coisa muito interessante, galera. Quando a gente. Eu acho que isso tem a ver com crise. Quando você aumenta a centralização da sociedade, você vai criando determinados paradigmas vão se tornando mais mainstream e os grupos que vão se aproximando do centro, eles vão difundindo a ideia, vão disseminando a ideia, tirando das ferramentas humanas os seus objetivos e vão transformando o que é meio no fim. Então, o dinheiro passa a ser fim e não meio, todo mundo tem que ganhar dinheiro. A terapia passa a ser um meio e não um fim, né? Ou seja, o objetivo da terapia é melhorar a vida da pessoa. Então você tem que ter uma métrica. Olha, você está chegando aqui, quais são as pendengas aqui? Cara, eu tenho uma dificuldade enorme de me relacionar, eu tenho uma dificuldade de trabalhar, eu não me sinto motivado. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, daqui a um ano, se eu fosse terapeuta, né, fizesse terapia psicanalítica, que não é meu caso, mas olha, daqui a um ano nós vamos fazer uma avaliação, vamos trabalhar um ano, e nós vamos ver se sua vida melhorou ou não. Vamos colocar no papel como é que está a tua vida hoje, e a gente daqui a um ano faz uma avaliação. Entendeu? Mas o cara não quer isso, o cara quer empurrar com a barriga. A mesma coisa quando o cara fala, terapia pura. Se tem ciência pura, tem terapia pura também. Então tem a terapia pura e a terapia impura. A impura é que o cara procura melhorar a vida das pessoas. A pura é que o cara vai se autoconhecer, vai pensar sobre o que a mãe dele fez com ele quando botava a fralda, aí ele vai ficar refletindo sobre aquilo, aí vai dizer, poxa, olha, eu pensei que mamãe botava a fralda em mim, que coisa estranha, não sei o quê. Cara, essa é a terapia pura, né? Fala, Guedes. Estou fazendo uma analogia aqui com gestão, né? A gente tem aí alguns métodos de gestão. Existe a gestão por processos e existe gestão por objetivos. Gestão de processos é aquele negócio. Eu vou estar ali no dia a dia gerenciando os processos repetitivos do dia a dia, recursivos, etc. Eu faço analogia a isso, a terapia do tipo, eu vou lá para conversar. O cara vai lá para conversar, ele não tem com quem conversar, com socializar, ele quer ficar ali falando da vida, falando mal de não sei quem, da ex-mulher, e de não sei o que, e o terapeuta está ali recebendo uma hora para conversar. Outra coisa é a gestão por objetivos, que é do tipo assim, eu estou entrando aqui para quê? Eu estou entrando para fazer essa empresa sair de 1 milhão e passar a valer 2 milhões. Então eu tenho um objetivo, dobrar o faturamento dessa empresa. Eu tenho tanto tempo para fazer isso, eu vou fazer isso para você. Ponto, acabou. É gestão por objetivo. Eu passei por isso na terapia quando eu tive síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico. E aí, quando eu tive síndrome do pânico e eu fui no psicanalista, né? No psiquiatra, ele falou, Guedes, olha só, eu vou te dar um remedinho aqui para quando você tiver algum ataque do pânico no carro. Mas o seu problema não é esse, o problema é alguma coisa engatilha para você ter pânico, ter crise de ansiedade que vira pânico. E para isso você vai fazer uma terapia para isso aí. E aí, quando eu fui no terapeuta, ele falou assim, Guedes, o meu trabalho é o seguinte, o meu trabalho não é para ficar fazendo terapia da sua vida, o meu trabalho é resolver o seu problema do pânico. Isso. Olha aí, gestão por objetivo. E ele falou assim, a gente vai fazer isso durante um tempo, para ver qual é o... Teve 3 sessões, o cara falou assim, eu já sei o seu problema. Você é over controller, você é extremamente controlador. E aí, quando as coisas saem da sua capacidade de controlar, você pira. Você foi acumulando, você pirou. E aí agora você tem ataque do pânico, porque tem um monte de coisa que você não consegue resolver e você não está mais resolvendo isso. Agora a gente vai resolver isso. E aí ele botou 3 meses para resolver, 2 meses ele resolveu e falou assim, cara, tá de alta, acabou, você não tem mais do ataque do pânico que você tem? Eu falei, não. Ele falou, então tá resolvido, não precisa mais voltar aqui, segue a sua vida, tchau, beijo, um abraço. Gestão do processo, eu ficaria o resto da vida pensando nas minhas vidas passadas e os caralho a quatro. Gestão ali da terapia direto, o cara fala assim, você tem esse problema, eu vou resolver, isso não vai levar mais de 3 meses, acabou, vai embora. Entendeu?
meu ponto de vista, é fazer análise a gestão de processos e gestão por objetivos. Mas aí eu acho que tem uma coisa bem interessante, muito legal a tua história. Tereza, vou botar você para falar só um pouquinho. Tem uma coisa bem interessante aí, que é a seguinte. Eu estou desenvolvendo, né, o tal do Psicologia 2.0. E o que eu acho legal é o seguinte. Depois tu vai se meter na área de psicologia? Vou. Por isso que eu criei uma escola independente. Ninguém se mete não, cara. Vou escrever, vou publicar, e se o pessoal não gostar, meu irmão, pode jogar pedra. O que eu vou fazer? Tá entendendo? Pode jogar pedra à vontade. Eu vou escrever o que eu estou pensando, as minhas maneiras de pensar. Ah, mas você não leu o suficiente, não sei o quê, meu irmão. Eu vejo os problemas e vou caminhando. Eu acho que a nossa análise aqui é principalmente as mudanças que o digital traz. Então, estou aí me sentindo bastante confortável para falar. Então, uma das coisas que eu amadureci nesse processo é o seguinte. Isso que você está falando se encaixa muito bem no que o Caligares falou da aeromoça com problema de voar. Problema conjuntural superficial. A vida dela, digamos, ela tem um relacionamento estável também, está satisfeita, tem um trabalho razoável, está satisfeita, a vida dela está bacana, ela está cuidando bem da saúde dela. Então, o basicão está funcionando, entendeu? Só que ela tem medo de voar. Aí entra o terapeuta superficial incremental, que vai melhorar uma coisa específica durante 2, 3 meses, com uma métrica muito bem definida. Só que você pode ter o cara, por exemplo, como eu conheço pessoas, que diz assim, cara, eu tenho 44 anos, não consigo arranjar trabalho. Eu ganho mesada do meu pai. Isso já não é mais um problema conjuntural, isso é um problema estrutural. E aí, então, já não vai servir esse perfil, talvez, né? A coisa não vai durar 3 meses, aquilo ali vai ter que ter um tempo maior para entender por que aquele cara não trabalha, né? É uma coisa assim um pouco mais enrolada do ponto de vista da... Por quê? Porque a estrutura emocional da pessoa sofreu na formatação básica obrigatória, ele está com problema estrutural. E aí, então, ele precisa dar uma guinada na vida dele. Então, eu acho que... E aí, uma das coisas que eu saquei lendo Caligares foi o seguinte, é uma falsa polêmica a ideia da psicanálise com a psicoterapia, que é o que eles separam. É uma falsa polêmica. Depende do problema. O que você fez é o que eles definem como psicoterapia. Não entra na psicanálise. A psicanálise, na minha visão, psicanálise é resolver problemas estruturais casca grossa cabeludos. Psicoterapia é resolver problemas superficiais, conjunturais, que demora menos tempo. É mais um coaching do que um aprofundamento, entendeu? É conjuntura e não estrutura. Tereza, fala aí. Boa noite, né? Eu gosto de falar um pouquinho sobre nessa questão, justamente, né? Já comecei com vocês, a questão do meu filho gamer e o que é a vida realmente desse gamer para ser entendido pela psicologia. Então, como eu não tive muitas respostas, né? Porque eles entendiam tanto quanto eu, e principalmente os primeiros psicólogos que eu procurei, que eu queria que falasse que meu filho estava com problema, viciado, e ele me convencesse para convencê-lo para ele sair dessa. E eu via que o psicólogo ele estava tão perdido quanto eu, porque ele estava com um filho lá, e foi exatamente o que ele me falou. Meu filho também está nessa, entendeu? E a outra fez jornalismo, mas fala em jornalismo digital. Isso eu estou falando 10, 12 anos atrás. E eu nem sei do que ela está falando. E legal. Aí, quando eu volto para dentro de uma game house, eu vejo lá. Os caras, psicólogos, que estão lá, vieram da educação, os 3 que eu conversei saíram de dentro da educação e foram atuar no esporte eletrônico. Bacana, eu já fiquei feliz, porque pelo menos estavam falando uma visão educativa e tal. Mas quando eles
adentram mesmo o espaço ali, o que eles começam a virar? Coach. Simples, né? Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Se perdeu, não, né? Assim, vamos lá. E não está deixando de importar se ontem o menino acabou de perder aquele avô bacana lá, que criou ele a vida inteira, e que aí ele não está legal para jogar aquela partida do final ali. Ou ele não está nem preparado para ouvir esse menino individual, ele está ouvindo um grupo, equipe, e amanhã você tem que jogar, seu avô enterrou ontem e tal. Então, assim, e aí estava ali a Tereza, poxa vida, gente, não é assim, vamos lá, tem que conversar com esses meninos. E um dia eles me chamam para esse curso que eu estou até hoje, que é um curso da PUC. Eu vou mais ou menos 3 a 4 vezes ao ano conversar com grupos de psicólogos falando dessa visão de mãe. E eles, assim, eu fico vendo a ansiedade deles de que eu fale que meu filho é do grupo dos viciados em games, estão ansiosos para que eu fale isso, para que eles tragam resultado. E eu venho falando com eles, não. Tem um monte de meninos que não são viciados, são adolescentes nativos digitais, que estão aí fora dos times, porque os que estão dentro do time da Game House hoje, já são meninos que quebraram todas as barreiras, família, sociedade e tal. Então, esse cara ali, talvez ele precisaria só do coach mesmo, e alguém que atendesse individualmente cada menino, distância de casa, o contexto deles mudarem toda aquela rotina para morar junto. Isso aí precisaria realmente de um atendimento específico. E briguei muito dentro. Então, eu vejo hoje que os próprios adolescentes, que quando vêm para dentro do Mãe Pixel, a gente acaba fazendo mais essa terapia de organizar rápido, junto com advogados que a gente tem aqui falando sobre os perigos, onde eles têm que ter cuidado, o que eles não deveriam estar falando frente à tela, como que eles se portam, né, vestindo, palavreados, preconceitos e tal. E tem do lado, a gente faz uma terapia, que a gente chama de grupo, fisioterapeuta, como você vai se respirar naquele momento que você estiver mais ansioso e tal, atividade com os olhos, e a gente vai trazendo esse conjunto. E os meninos... Boa noite, sou Carlos, tudo bem? Sou Carlos, estou no trânsito aqui já, chego aí daqui uns 15 minutos. Entendeu? Então, um dos pontos que eu achei mais interessante de um menino foi isso. Olha, Teresa, eu vou falar com você sinceramente. A psicóloga que meu pai pagou, eu estou indo até lá, eu tenho certeza que ela quer que eu afirme para ela que eu sou um viciado. O tempo todo, a mulher vai me falando que eu sou um viciado em games e tal. E eu olho para ela e fico calado, não vou falar nada. Porque a mulher precisa ganhar o dinheiro do meu pai. Já tem 1 ano e meio que eu estou lá. Isso é um menino de 14 anos falando. Poxa, essa mulher só quer ganhar dinheiro da minha família. E aí não adianta. Tudo que eu falo que vai justificar, olha, eu estou fazendo minha atividade, estou de boa, quando eu jogo, eu já deixei tudo pronto e tal. O que está incomodando? A senhora quer que eu fale uma coisa para você? Então, assim, ou eu fico calado ou eu vou ficar brigando com ela, eu não brigo mais. Então, assim, eu vejo que isso aí que a gente está mexendo realmente, né, num lugar, assim, que precisa ser mexido, remexido, e eu acredito muito nisso, de que essa mudança educacional, essa mudança formal, virão de pessoas de áreas não específicas, porque os próprios psicólogos não conseguem enxergar onde eles estão falhando. Por quê? Dos 12 psicólogos que passaram pelo projeto Mãe Pixel, a fala é exatamente aqui, vocês dois falaram. Primeiro, isso não dá dinheiro. Então, falar que tem solução, de que os meninos estão normais, que é a escola que tem que mudar, a sociedade que tem que enxergar, é nós que temos que reorganizar socialmente para isso, eu não ganho dinheiro, porque quem me paga é o pai. Então, quando tudo der certo, Tereza, que você estiver vendendo realmente essas mentorias, eu estou junto com você. Mas, enquanto isso, você, educadora, pode falar isso, mas a ética da psicologia não me deixa abrir e dizer que esses meninos não são viciados. Eu não ouvi isso de 1, nem de 2, nem de 3. Eu ouvi de pelo menos 9 psicólogos que passaram pelo projeto. Então, assim, a gente está mexendo num lugar muito sério,
E eu acredito muito que a gente precisa realmente criar, tanto eu até dei umas dicas para o Nepô, assim, e a ideia eu tenho, só não sei nem por onde começar, é uma startup mesmo, de mentorias, de pessoas de todas as áreas, do que a gente tem feito, pessoas do marketing e tal, e a gente atende esses garotos por um valor menor, e a gente começa a trazer realmente solução para essas famílias, porque precisa o quê? De diálogo, e que o pai venha e nos ouve. E primeiro tratar a família e depois os meninos. Então, a família não vai até o consultório. Então, todos esses psicólogos, eu já perguntei, quantas vezes você atende essa família antes de atender o garoto? Praticamente nenhum deles. Eles escutam a mãe falando que o menino está viciado, ou o pai, e depois começa só a cuidar do menino, sem tratar da família num todo para essa era digital. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para falar hoje. Eu acho assim, eu acho que é interessante assim definir, né, definir, por exemplo, o que é como é que você caracteriza uma pessoa, né, o que a gente está chamando de viciado, é uma coisa interessante, né? Eu acho que uma das coisas que eu estou amadurecendo aí nessa discussão sobre psicanálise e psicoterapia, né, terapia psicológica, que é assim que eu estou definindo. Terapia psicológica. Eu acho que tem algumas demandas humanas que são assim uma espécie assim de planilha Excel para você ver como é que está o grau de saúde psicológica da pessoa. Eu acho que tem a ver como é que ela está lidando com a saúde dela, como é que ela está se relacionando com os outros, como é que ela está se viabilizando em termos de trabalho, né? Então, assim, se a pessoa... como é que ela está se cuidando pessoalmente, né? Da aparência, da higiene, e como é que... Então, eu acho que dá para ter uma noção geral, porque, por exemplo, você pegar uma jogadora de vôlei, por exemplo, você vai dizer que ela está viciada no vôlei, né? A pessoa está viciada no vôlei, porque uma jogadora de vôlei treina 8 horas por dia. Um corredor, um não sei o quê, e faz ginástica e faz isso. Pô, tu tá viciado nisso, né? Então, assim, peraí, o cara tá... É uma atividade que exige muito, e ele está equilibrado do ponto de vista psicológico, né? Ou o cara tá embrenhado naquilo e ele tem todo um problema em torno da vida dele. Entendeu? O quarto dele é uma zona, ele está uma zona, não toma banho, ele não conversa com ninguém, ele não trabalha, etc. Então eu acho que tem que ter para você comparar uma pessoa viciada com uma pessoa empenhada, eu acho que os critérios são os seguintes. Qual é a planilha Excel das coisas obrigatórias? Cuidar da saúde, relação, etc. Então, eu acho que tem que fazer esse panorama geral. Porque tem determinadas atividades na vida que exigem empenho, não vício. E a gente tem que entender, né? Viviane, fala aí. Primeiro eu vou pedir desculpas, porque da outra vez eu já peguei e fui falando, e nem levantei mãozinha. Eu fui já ligada no Zenzinho. Não, sem problema, aqui não tem isso, não. O que eu vejo, assim, eu acho que a sua explicação a respeito da questão conjuntural e estrutural, isso aí, assim, permeia tudo, permeia o que a Tereza falou, permeia as situações que a gente está vendo nas organizações, porque, por exemplo, ela descrevendo aí, eu fiquei aqui traçando na minha cabeça um paralelo. É a mesma coisa do que os consultores hoje, coachings, hoje fazem, né, dentro das organizações, né? Eles só ficam tentando ali, e os que querem ir mais a fundo, muitas das vezes eles não conseguem, eles têm dificuldade de conseguir mercado, porque as organizações acabam também fazendo como os pais, né, que tem outro mindset, vai lá e paga a psicóloga, né? E
A outra questão é que, dentro disso, né, a gente tem que, mais do que ter esse mínimo, né, que você comentou sobre como se fosse uma planilha Excel desses comportamentos, a gente tem que entender os valores, porque os valores da garotada de hoje não é o mesmo valor, também é a problemática que acontece até dentro das organizações, né? Você tem inúmeras gerações, cada um veio digamos, uma formatação básica totalmente diferente do outro, e elas tendo que conviver. E, de repente, você tem alguém que chega e fala, isso para mim é um grande valor, e para o pessoal de hoje, fala, e para que eu vou me preocupar com essa questão, né? Para mim, isso, como se fosse para mim, isso não é estrutural, para mim, isso é conjuntural, né? Em outras palavras. Então, você tem que também casar com o que seria o valor, né, dentro dessas gerações diferentes, dentro dos diferentes, assim, dessas diferentes mentalidades mesmo. Que nem é só em relação à geração em termos de idade, mas em termos de realmente de forma de pensar, né, e de lidar com as coisas. Porque também a gente, por outro lado, vê pessoas que, teoricamente, são de gerações anteriores e que têm a cabeça muito mais à frente do que outros, né? Então, é mais entender, assim, eu imagino, assim, em grupos mesmo, conforme a forma que as pessoas encaram os valores versus inovação. Tem uma coisa interessante, Viviane, que eu acho que é o seguinte. Dentro daquela conversa que a gente está tendo, que eu acho que é um avanço aí na forma de pensar os sapiens, existem demandas obrigatórias que nós temos que dar respostas que têm consequências na vida da pessoa. Então, não dá para você dizer, cada um pode fazer o que quiser. Não. Se o cara não cuidar da saúde, ele vai ficar doente. Se o cara não cuidar da higiene, ele vai ficar doente. Se ele não cuidar da casa, ele vai se atrapalhar todo, né? Então, se ele não tiver uma relação boa com as pessoas, vai acabar levando um soco na cara no meio da rua. Então, tem coisas que são estruturais. Depois tem escolhas que são... Mas o como não, né, Nipo? Vamos supor, a gente muitas como vezes não? a gente associa a questão do, por exemplo, a pessoa tem que fazer atividade física, vamos usar um exemplo. Tem gente que usa até o game, coloca lá o game e vai fazer atividade física. Não, tudo bem, aí não, isso que eu estou te falando. Aí as escolhas vão para baixo. Como você vai resolver isso? Aí são as escolhas individuais, entendeu? Mas o tem que resolver isso, e aí que eu digo, quando a Tereza fala, como é que por exemplo, Nepô, como é que você define que um cara é viciado ou ele é empenhado? É a dicotomia. Eu vou fazer um formulário, vou fazer uma análise da vida dele. Se as questões estruturais estão sendo bem administradas, ele é um cara empenhado. Se isso não está acontecendo, aquele empenho ficou tão empenho que ele acabou esquecendo os outros lados. Daqui a pouco ele está doente, daqui a pouco ele está sem grana, daqui a pouco ele brigou com toda a família, brigou com todos os amigos, porque simplesmente aquilo ali tomou um rumo que não tem para tomar. O que acontece com o negócio do jogo? O voleibol é um jogo, o pelado é um jogo. Eu jogava bola lá em Brasília, do sábado, por exemplo, a gente começava a jogar bola 9 horas da manhã e terminava 7 da noite. Tu ia dizer, pô, o Nipão é um cara viciado, né? Mas todo mundo jogava desse jeito, entendeu? Era assim que funcionava, entendeu? Então, assim, mas isso não tirava a gente de outras coisas, entendeu? Então, Fernanda, fala aí. Eu queria pegar um pouquinho o que o Luiz falou, também juntar com a Tereza,
Eu acho que eu vi uma semelhança aqui, no encontro. Quando a gente fala, o Luiz falou em gestão, né? Gestão de objetivo e gestão de processo. Né? Como coisas diferentes, e elas são. Verdade que elas são diferentes. Mas elas não são tão estanques assim, eu fico pensando. Por quê? Porque se você focar só no objetivo, você perde a chance de aprender ou de ver padrões, porque é foco, é objetivo. Né? Se você, por outro lado, só foca no processo, você perde vamos dizer, a eficiência, a eficácia, a entrega, né? Porque você só prestou atenção, né? Vamos dizer que, mais ou menos assim, Luiz, o processo é o ambiente, o objetivo é o foco. Sabe assim, foco e ambiente, né? Estão ali, né? Tem uma aproximação entre eles. A gente pode pôr atenção neles, até para aprender, porque senão, sei lá, meu objetivo é entregar esse texto, entrego. Agora, meu objetivo é entregar o segundo texto. E eu posso, nesse momento, me descuidar e perder a oportunidade de compreender aquele processo. É como se eu, entendeu? Fica difícil para mim aprender. Aí você... E aí, o que eu acho que junta com a Tereza? Quando a Tereza, né, reclama com razão que as pessoas não entendem, tem que cuidar do tal menino, mas também olhar para a família, é a mesma coisa. O menino é o foco, a família é o ambiente. Né? Se não cruzar essas duas coisas, a gente não chega bem. Né? E, Luiz, eu tive síndrome do pânico há muitos anos. E eu não fiz nada, na verdade. Acabou, resolveu, deveria ter feito. Resolveu, desapareceu, mas foi muito ruim. E quando o cara diz para você, a moça, não sei, do controle, olha que interessante, você foca, resolveu, então você resolveu, tá. Né? Mas olha, essa coisa do controle é algo que seria interessante você observar na sua vida, porque ela está aí. Ela não desapareceu, porque a síndrome do pânico é sintoma. Sintoma. Como a angústia é sintoma, né? A ansiedade são sintomas, né? Quer dizer, o controle é esse, isso está em você, né? Você entendeu? Como é que você vai trabalhar? Tá vendo? Aí é processo, aí não é objetivo. O objetivo, tudo bem, resolveu. Você não está de síndrome, ótimo. Que foi, né? Não sei o que é. Isso. É horrível. Então, horrível. Né? Não tem. Né? Não, mas eu acho que eu só realmente me libertei dela quando eu fiz essas perguntas, né? Fernanda, o que é, né? São perguntas, claro. Não é que você vai dormir e vai ter resposta amanhã, né? Mas sobre essa auto-observação também, sabe? Então, assim, o objetivo é bacana e processo também, né? Gente, não sei se é bobagem isso que eu estou falando. Fala, Guedes. Fala, Guedes. Tá sem som. Bem legal o teu ponto de vista, Fernanda. Se a gente leva isso para gerenciamento de projetos, né? Gerenciamento de projetos ele tem 5 processos: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Desculpa. Iniciação e encerramento são processos únicos. Planejamento, execução e controle são processos recursivos. Então, na verdade, quando a gente começa um projeto, a gente tem uma gestão por objetivo, que é gerenciado por gestão de processos. Olha que interessante. O legal da gente pensar dessa forma é o seguinte, aí entra até na filosofia, aí Nietzsche, né? Nietzsche falava, quem não tem propósito já está morto. Quando a gente está pensando em objetivo, a gente está falando o seguinte, cara, eu tenho um objetivo, eu tenho algo para ser atingido, os meus processos vão me levar lá, né?
é claro que a gente não pode perder, é isso que você está falando. Por ser tão focado no objetivo, você perder a jornada, né? Enjoy the ride, é o famoso enjoy the ride, né? Viva um dia... Lateral. Viva cada dia como se fosse o último ali, você está curtindo, independente. Aproveite a jornada e não só o fim, né? Mas é importante a gente ter o fim, né? Pegando, por exemplo, o que você falou do síndrome do pânico, se eu não tivesse feito essa terapia, eu não saberia como eu ia resolver o objetivo, porque eu não sabia qual era o objetivo, tá? Esse é o grande problema. Se eu soubesse qual era o meu objetivo, se eu soubesse que o meu problema era o excesso de controle, eu não precisava ter ido na terapia. O problema é que eu estava tão imerso naquilo que eu não conseguia ver que o meu problema era... Na verdade, o meu problema era o seguinte, aí eu já vou entrar na Tereza ali também, tá? O meu problema é o seguinte, eu estava imerso daquilo e eu achava que ser controlador fazia parte de eu ser um gestor de 7 startups. Entra. Cara, essa é a minha vida, entendeu? E aí, quando eu chego lá e tenho isso, que foi a resposta do meu corpo dizendo assim, cara, você está exagerando, eu precisei de uma pessoa de fora falar assim, o seu problema é esse, tá? Seu problema é esse aí. Agora você resolve como você quiser. Se você quer continuar sendo controlador, você vai descobrir que o mundo não é assim. Tem um monte de coisa que você não vai controlar e o seu corpo está mandando sintomas para você que você não vai resolver, né? Então eu precisei de uma pessoa de fora simplesmente falar assim, o problema é esse aqui. Agora, se você vai resolver comigo sozinho, é contigo, né? Então isso aqui foi legal, né? Às vezes tem coisas que a gente tá tão imerso dentro do dia a dia, e eu vou entrar na Tereza, tá? Vou pegar esse papo para falar do seu filho, tá, Tereza? Que a gente precisa de uma pessoa de fora simplesmente, cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Será que não é isso aqui, não? E aí eu entro agora, obrigado, tá, Fernando, pela tua colocação. E aí eu entro exatamente no problema que você está falando, Tereza, do seu filho, tá? Eu tenho um filho que é gamer, tá? Eu sou gamer e eu tenho uma empresa que é referencial em gamer no país. É tão simples quanto isso, tá? Então eu digo assim, se tem uma pessoa para falar com consistência sobre games, sou eu para você. Inclusive porque eu trabalho com gamificação para a empresa, que é colocar processo de games dentro do processo. Por que eu coloco processo de games dentro da empresa? Porque eu quero viciá-los. É tão simples quanto isso. Tá? Então você está falando mais ou menos com o traficante de drogas aqui. Tá legal? Mais ou menos com o traficante de drogas. Fala assim, sim, eu quero te viciar. E o que é o vício? Eu até coloquei aí para vocês no chat. O vício nada mais é do que a necessidade do corpo. O ser humano tem 2 necessidades, né? Tem 3 necessidades. Sobreviver, é o básico, né? Não sentir dor e ter prazer. É tão simples quanto isso. Os psicólogos às vezes não entendem esse conceito, talvez seja aí que eles se dão mal, tá? Ficam querendo inventar um monte de coisa, falam assim, gente, é básico. Sobreviver, ter prazer e não ter dor. É tão simples quanto isso, tá? Então, o que acontece? A gente tem esse neurotranstorno, né, que é a dopamina, que a dopamina, ela te dá uma sensação de prazer e recompensa, tá? Eu coloquei aí para você ver, isso é um dos básicos da gamificação, o que desencadeia a liberação de dopamina no cérebro. Comer alimentos saborosos, ok, isso não tem nada a ver com games, concorda? Beleza. Realizar atividades físicas, isso não tem nada a ver com games também, concorda? Mas tem a ver com jogar vôlei, jogar basquete, que o Nepo falando. Agora vamos ler o resto. Atingir metas e objetivos pessoais, temos nos games? Temos. Check. Receber recompensas e elogios, temos isso nos games? Temos. Check. Encontrar soluções para problemas, temos isso nos games? Temos. Check. Envolver-se em atividades sociais agradáveis em grupo, comunidade, nos games, temos isso? Check. Experimentar novidades, coisas diferentes. Temos games. Cara, olha só, a gente tem 80% nos games do que gera dopamina. Você entende por que vicia esse negócio? É por causa disso. Então, vicia sim, mas não é vicia no game, vicia na dopamina que o game gera. E como qualquer coisa que gera dopamina, tem gente que é viciada em sexo, tem gente que é viciada em drogas, tem gente que é viciada em futebol, em whatever, em jogo de baralho. Por quê? Porque tudo isso está gerando dopaminas que vai fazer a gente se sentir melhor e etc. E fugir um pouco do mundo real que dói. Né? O mundo real dói, o jogo não dói. O jogo a gente está feliz ali, tá gerando dopamina, que divertido. Então, eu considero, não sei se vocês repararam nessa semana, o nosso presidente ele falou mal dos jogos, né? Ele falou que essas coisas que acontecem vêm do jogo. Não, olha só. Vamos lá. E aí eu entro no que o Nepo tá falando, aí eu já pego o link para ir pro Nepo, tá, Nepo? Vamos lá.
Nepo falou assim, porra, eu tenho que falar de... Por que o Nepo, que fala de inovação, começa a falar de psicologia, de filosofia? Uma das coisas que está acontecendo muito hoje no mundo de RH, de treinamento e etc., antigamente se treinava o quê? Hard skills, né? Você tem que saber gerenciar projetos. Então, você tem que saber os 45 processos do PMBOK, que está ali atrás, se tornar PMI, blá, 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 blá. Depois ele fala assim, cara, isso só não adianta, porque você lida com pessoas. Então, você tem que aprender soft skills. Aí você vai aprender a ser líder, a comunicação não violenta, trabalhar em equipe. Hoje, já chegou à conclusão que você tem que ter o hard skill, você tem que ter o soft skill, e aí eu vou entrar no que o Nepo falou, você tem que ter os inner skills. O inner skill é aquilo que faz. Não adianta você me dizer que eu tenho que ter hard skill, que eu tenho que ter soft skill, se eu não quero fazer essa porra, se eu não tenho estrutura para fazer isso. Então, você entra num processo mais... Aí entra a psicologia ali por trás e fala assim, é aquilo que o Nepo está falando, do cara de 40 anos que não trabalha. Tá, você não trabalha porque você não tem hard skill, você não trabalha porque você não tem soft skill, ou você não trabalha porque você não tem inner skill. Quais são inner skill que faz você não gerar isso? Por que você não está fazendo isso? Por que você não quer fazer isso? Estrutural. Então, na hora que a gente está pensando aí, nas palavras do Nepo, numa evolução, numa inovação pessoal, né, que vai gerar uma melhoria, sim, a gente tem que pensar na psicologia, da mesma forma que hoje as pessoas de RH, as pessoas de treinamento, têm que falar assim, não adianta só hard skill, soft skill. Você tem que pensar no inner skill também, né? É o que eu chamo de chave, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e entorno. Conhecimentos a gente ganha a partir de estudo. Habilidade, a gente ganha a partir da aplicação do estudo. Agora, atitude, amigo, da onde é que vem isso? É inner skill. Então, volto para você, Tereza, que às vezes o que a gente acha que é um vício em gamer é muito mais um inner skill que precisa ser trabalhado, né? Que precisa ser analisado, que às vezes não tem nada a ver com vício. Eu digo assim, se eu pudesse, eu passava o dia inteiro jogando, tá, Tereza? Te confirmo isso. Passava o dia inteiro jogando. Por que eu não jogo? Porque eu tenho um inner skill que me fala o seguinte, gente, olha só, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha filha recém-nascida, eu tenho que cuidar do meu filho de 15 anos, eu tenho que fazer um monte de coisa que eu tenho uma atitude, eu tenho alguns processos que me foram trabalhados durante a minha vida, tá? Que me disseram que eu preciso trabalhar. O problema é que quando você trabalha com um adolescente, quantos anos tem o seu filho? Então, ele tem 25. 25? Tá. Ele ainda está criando o córtex dele neural que trabalha a dopamina, tá? Isso é trabalhado até os 30 anos. Então, esse processo é um processo que a gente diz assim, cara, não é de um dia para o outro que ele vai deixar de ser viciado em dopamina. Eu tenho um irmão, que tem quase a minha idade, que ele é viciado em adrenalina. Ele é adrenalina, ele quer pular de paraquedas, ele quer se jogar de não sei, bungee jump. Eu falei assim, cara, é loucura. Ele fala assim, cara, eu preciso disso. Dopamina, na hora que ele está aquele processo gera uma adrenalina que gera dopamina nele. Então, esse inner skill é que a psicologia ainda não entendeu como funciona. Que a gente tem que falar assim, cara, não tem problema nenhum você jogar. Não tem problema. O problema é você deixar de fazer outras coisas só para ficar jogando, porque aí sim você está fazendo um detrimento de... A gente gostar de dopamina, desculpa, é natural. Se não fosse natural, a gente não tinha. Entendeu? O problema é você deixar de fazer outras coisas em detrimento disso que você está fazendo. Aí precisa entrar, aí sim, um apoio, porque às vezes a gente sozinho, a gente não vê isso, né? A gente precisa de um profissional, dos amigos, da família, ou às vezes até de uma coisa mais pesada que a gente chega ali e fala assim, cara, olha só, é essa a regra aqui, tá? A regra é essa aqui, você tem que fazer. Porque agora você, até X anos, você é uma criança, não consegue. Agora você precisa entender isso aqui. A forma, né? Porque a gente dizer que a pessoa é viciada é a mesma coisa que a gente dizer que as pessoas matam nas escolas porque jogaram um jogo. Não tem nada a ver. Não é o jogo que vicia, é a sua predisposição a usar a dopamina que te vicia. E poderia ser videogame, poderia ser sexo, podia ser cocaína, podia ser jogar voleibol. Tem nada a ver. Aí a gente precisa trabalhar isso. Então, isso é uma coisa, inclusive, que a gente trabalha muito desmistificando, né? Porque, por um lado, na gamificação, a gente usa isso,
para engajar as pessoas. Por outro lado, a gente desmistifica e fala assim, então, não é por isso. Não é porque a gente faz isso e as pessoas consomem que as pessoas são viciadas naquilo. Elas viciam se elas quiserem, se elas não tiverem um entendimento da dopamina no seu corpo. Tá? Então, isso eu queria já colocar isso, jogar aí para a gente pensar, porque é tudo a ver com isso aí que a gente está falando. Tem uma coisa... E assim, só para eu tenho muito a falar assim, do Micael, porque eu falo com ele que ele representa essa galera aí que se deu bem, entendeu? Ele se deu bem, tá lá, é o 5º campeonato dele, 5 vezes campeão brasileiro do CBLOL. Então, assim, isso é muito importante para ele mostrar. Então, o que eu hoje vou orientando, nós estamos num projeto em que sua mãe fala disso, legal. Então, vamos lá, cara. Aí a academia de manhã, ele está lá postando, foi para a academia, comprar o que ele comeu e tal, aprendeu a respirar antes, não soltar o menos palavrão possível, e tá em campanha bacana, outubro rosa, não sei o quê. Por quê? Porque é um monte de menino atrás tentando seguir, porque aí ou não você é uma imagem pública. Isso, influência. Influência. Então, o que é essa mãe por trás, né? Que não quero ali ficar, ai, meu filho, não quero isso. Olha, a mãe do Micael não prestava. Ela fez ele sofrer pra caramba. Então, hoje eu quero que você, pai, mãe, sofra menos. Porque realmente nós estamos num momento assim que a gente precisa mudar a cabeça. E vamos lá bater forte nas escolas. As escolas não estão preparadas para receber essa garotada. Então, assim, Guedes, eu tenho meu trabalho aqui de cidadania digital. Depois, assim, era até legal a gente trocar uma ideia, para a gente acrescentar realmente, assim, porque assim, eu batido sozinha e tá difícil. Vamos junto, que a gente tem muito aí. Tem me ajudado aqui, e a Fernanda me ajudando nas escritas. Tereza, quer ver uma coisa que vicia muito mais do que videogame? E que não se fala tanto, porque falar de videogame é muito mais hype? TikTok. TikTok vicia muito mais do que videogame. Porque o TikTok, a inteligência artificial do TikTok foi feita para viciar. É tão simples como isso. O jogo, ele foi feito para entreter, mas no game design a gente coloca alguns elementos que geram dopamina, né? Que vicia, não gosto de usar a palavra vicia. Gera dopamina. Tem gente que fuma, que cheira, que bebe e não é viciado, né? Então, depende. E gera essa dopamina. O TikTok não, o algoritmo foi feito para viciar. O algoritmo foi feito exatamente para viciar. Tem adolescentes que passam 8 horas seguidas no TikTok. Ponto. E vai e não para. E nesse finalzinho, por que você não para? Eu não consigo. Não consigo. Entrei no vício. O TikTok faz... Entendeu? E assim, e eles ficam assim, num foco de uma coisa que não é real. Então, a gente está vendo e eles querem bater nisso. E eu falo assim, eu sou uma educadora, hoje eu conversei até com os colegas lá, como o EPO faz. Eu vou fazer uma seleção dentro da própria escola de pessoas que vão ouvindo tudo isso, essas loucuras que a gente fala aqui, para ver o que entra, o que não entra. E uma das falas foi essa. Eu falei assim, gente, porque a discussão hoje foi uma passeata, né, nacional e tal, escola, que violência, e eu falei exatamente sobre isso. Eu falei, olha, eu que trabalho com vocês aqui numa escola de periferia, em que média de 5, 6 alunos que nós perdemos o ano passado, tudo por tráfico, entendeu? O garoto que deu tiro assim, frio no meio da rua ali, e outros levaram bala. Então, quer dizer, eu estou fazendo um levantamento dentro da escola, quantos desses alunos têm pelo menos internet em casa capaz de rodar um jogo desse? Então, se tem tanta violência nessas duas comunidades que eu atuo, e não tem games lá dentro, então eu falo, nós somos a prova viva que para de jogar coisa para debaixo do tapete. Sim. Falar de coisas reais para resolver tudo isso. É os meninos que não gostam dessa escola, e o que eles vão fazer ali é isso mesmo, é ficar olhando o TikTok o tempo todo, porque a minha aula é muito chata dentro do contexto que eles querem que eu fale. É isso mesmo. Está resolvido o problema. Dá um espaço para o professor ensinar, dá um espaço para psicólogos entrarem na escola para tratar realmente dessas emoções que o pai não conseguiu, do pai que está preso, de não sei o que lá, e a gente consegue ter uma garotada aí saudável emocionalmente. Mas se a gente não cuidar dessas 3 partes que eu falo, o cognitivo, o físico, o emocional dessa garotada, aí sim, nós vamos ter um monte de gente desequilibrada aqui para o futuro, e haja psiquiatria, haja coisa para resolver tudo isso.
Já temos, né? Já temos. Vai ter, não, já temos. Tem uma coisa que eu acho que eu queria comentar, depois a Viviane fala e a gente fecha a live. Que essa coisa do controle, eu acho muito interessante, pegando aí, falando em vício, a experiência do AA, porque o AA tem, né, como experiência de inovação pessoal em massa, é uma espécie de blockchain primitivo. O AA é um blockchain primitivo. Então ele criou 12 passos, que é a metodologia para você reduzir o vício, 12 tradições, que é como funcionam os grupos descentralizados, e no início e no final da reunião você tem a oração da serenidade. A oração da serenidade fala de controle. O epicentro da mudança que a gente precisa fazer na nossa vida é porque se você faz a oração da serenidade, negócio que funciona tão bem como o AA, é porque ali tem uma coisa fundamental como filosofia. Então, que aí está falando de controle. Então serenidade porque eu não posso modificar. Coragem para o que eu posso, sabedoria para perceber a diferença. Então, o que é interessante? Para eu poder ter a sabedoria, para eu poder identificar o que eu não devo me meter e o que eu devo me meter, o que eu posso me meter, o que eu não posso me meter, eu preciso da sabedoria. Aí a gente vai entrar na discussão da sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é você escolher uma filosofia de vida forte, que não pode ignorar determinadas premissas, saúde, relação com a morte, relação com as outras pessoas, trabalho, motivação, etc. Você fazer uma estratégia de vida, fazendo escolhas pessoais, com uma filosofia forte, aí você começa a desenvolver a sabedoria. Então, eu, por exemplo, estava aqui pensando, né? O pessoal bota muita coisa no grupo. Eu só acesso o conteúdo através de livro. Por exemplo, foi uma escolha que eu fiz. Em vez de eu ficar seguindo um cara que fica falando o tempo todo, porque o cara... Eu não acesso nada disso. Eu pego o livro que o cara escreveu, que o cara levou 1 ano, 2 anos pensando, e aí eu pego o filé mignon do que ele fala e eu trabalho com o filé mignon. Isso foi uma escolha. Né? Então, a minha sabedoria é serenidade para aquilo que eu não... Então eu não quero ficar acompanhando, lendo notícia, eu não leio nada. Para dizer que eu não leio nada de notícia, eu agora com meus filhos, a gente está acompanhando o Botafogo. Só isso. O resto eu não sei de nada. Fulano morreu, é mesmo. Pô, mataram não sei quantos numa escola, é mesmo. O cara me conta, eu falo, pô, não sabia. Eu não sei de nada. Não vejo jornal, não vejo televisão, não sei de nada. Eu sou um alienado, saudável. Mas eu vou pegando o mainstream através dos livros. E aí eu me dedico a acompanhar os livros. Né? O livro saiu, aí eu vou vendo. Aí eu pego uma espécie assim de... Então, essas escolhas que a gente vai fazendo é o que vai definindo, é a sabedoria para você ter uma vida de mais qualidade. O que eu digo sim, o que eu digo não. O que eu digo sim, o que eu digo não. O que eu vou comer, o que eu não vou comer. Aonde eu vou lavar roupa, onde eu não vou lavar roupa. Como é que eu lavo a louça, como é que eu não lavo a louça. São as escolhas o tempo todo. Com quem que eu me relaciono aqui em Teresópolis, com quem que eu não me relaciono. O tempo todo a gente faz isso. Vamos fechar. Viviane, fecha aí nossa live de hoje. Só pegando um carona aqui, primeiro, no que você falou a respeito dos livros, mas os livros nem sempre são... até hoje em dia, tem muito livro que às vezes é mainstream e às vezes acontece o oposto. Acontece de você ter, de repente, artigos interessantes daquele autor, artigos até científicos daquele autor, TEDs super ricos daquele autor,
mas chega na hora do livro, tem o livro que é o que vai bombar na prateleira e todo mundo vai querer. Então, também não sei, tá? Aí eu te falo assim, pelo que eu vejo, por exemplo, em alguns contextos dentro do TI, tá? Dentro de agilidade, dentro dessas coisas, você vê muito isso. Às vezes, você compara o livro e uma palestra mais, assim, acaba sendo mais profunda do autor do que o bendito do livro que ele fez para bombar e para todo mundo falar, o livro de fulano é bacana. Então, mas assim, aí vai de acordo com o tema e vai de acordo também com os autores, é claro, né? Que antes eu queria falar era a respeito, vocês falaram a respeito aí do TikTok, que ninguém fala. Na realidade, se fala muito, mas agrupando a questão dos recursos, né, das redes sociais. E tem até um documentário lá no Netflix que fala, né, sobre os recursos. Pode sair o som, né? Peraí, saiu o som. Peraí. Fechou sozinho. Voltou. Fechou sozinho. Não. Fui eu aqui mexendo aqui sem querer. Culpa Desculpa. do Pepô. Culpa é minha. Então, assim, são os mecanismos de percepção que muitas das vezes fazem, né, você, digamos, viciar e a cada 5 minutos você ir lá e ver o que mudou, né? E eles já foram... É o famoso FOMO, né, Vivi? Fear of Missing Out. Exatamente. Isso aí tem também até pesquisas aí de análise cognitiva, engenharia cognitiva, que bebe lá na água da psicologia cognitiva. E Vivi, em contrapartida ao FOMO, que a gente está falando, sabe onde o mestre Nepo está agora? Ele está no JOMO. Sabe o que é o JOMO? Não. Joy of Missing Out. Bacana, hein? É uma nova área que as pessoas estão trabalhando, tipo, depois fala assim, cara, olha só, eu estou muito mais tranquilo agora que eu estou saindo dessa infotoxicação de informação o tempo todo. É o JOM, é chamado JOM, Joy of Missing Out. Porque eu acho o seguinte, eu não me envolvo, e aí, Viviane, só para a gente fechar, o que eu digo é o seguinte, se um autor escreve um livro, ele se dedica mais ao livro. Claro que se eu tiver, por exemplo, um autor que eu acho maravilhoso, não sei o quê, papá. Mas como eu também faço o seguinte, eu estou lendo hoje, por dia, numa faixa aí de 15 a 20 minutos. Mas a leitura, ter contato com o que ele diz é o primeiro passo. Depois eu tenho todo um trabalho de dissecação do que ele disse. Então a leitura de um livro para mim dura, vocês acompanham, né? Dura dias e dias e dias de amadurecimento. É diálogo, é conversa. É diálogo. Então eu não posso. Tem esse costume também. Para eu poder dialogar e aprofundar, eu não posso ter muita. É como se eu fosse assim. Eu abro uma janela pequena, trago para cá, e aí administro na bancada. Eu não posso ter muita coisa na bancada, eu não posso, sei lá, eu não vou comprar 5 brócolis, eu compro uma brócolis só para fazer, porque eu não tenho Tupperware para tanta brócolis. Entendeu? Como eu também não tenho de acordo com a demanda. Eu não tenho condição de ficar consumindo muito, porque eu consumo e eu disseco. Então a minha capacidade de dissecação é pequena, por isso que eu não posso consumir muita informação. Sim. Mas quando eu pego uma informação pequena, eu trabalho tanto em cima daquilo que eu vou muito fundo. Então eu não posso pegar muita coisa. Eu não tenho Tupperware para tanta informação, tá entendendo? Essa aqui é a realidade. Meus Tupperware são pequenos, minha mente, o Tupperware é pequeno. Então eu pego um pouquinho, cozinho, sirvo, como, pá. Aí tá. Agora eu estou terminando, né, o livro do Caligari. Terminando, não, estou no meio do livro do Caligari. Estou lendo um livro sobre filosofia. Tem vários livros que as pessoas indicaram, mas eu tenho que ir devagarinho.
Mas quando eu faço isso, eu vou tão fundo Sim. que... Porque o que importa, e só para fechar, uma coisa importante que eu queria falar, eu até anunciei que ia falar sobre isso. Ontem eu tive um papo com o Gustavo, a gente vai falar mais sobre isso, sobre inteligência artificial. E aí eu cheguei à conclusão que inteligência artificial é aprender, né? Existe processamento inteligente e inteligência artificial. A inteligência artificial aprende sozinha e toma decisões. Processamento inteligente não toma decisões. Essa é a diferença. Quando o Guedes fala que o TikTok define para mim o que eu vou ver, ele está tomando decisão. Então isso é uma inteligência artificial. Sim. Né? Isso é uma inteligência artificial. Que é o que eles estavam chamando de aplicações. Como que é? Tinha uma pegada de cognitivo nisso, né? Que era o que eles estavam diferenciando um pouco a inteligência artificial antes, a tradicional dessa pegada, né? De tomada de decisão. E aí o que eu digo é o seguinte, a inteligência artificial, comecei a amadurecer isso. Eu falei, o Gustavo falou, vamos fazer uma inteligência artificial, um filósofo artificial. Eu falei, Gustavo, porque aí o cara pode escolher a escola que ele quiser. Eu falei, Gustavo, a humanidade não funciona assim. A gente tem que fazer escolhas. Então, assim, a inteligência artificial, aí surgiu a ideia de fazer um bimodal artificial. Que seria... Para início, para primeiros níveis, pode funcionar, mas para quem já está há mais tempo, vai começar a querer sair para outras coisas, porque você diversifica mais. Você amplia. Se alguém chegar amanhã com uma outra, esse aqui é bacana, você aceita essa entrada, entendeu? E essa inteligência artificial, por exemplo, dos bimodais, vai chegar a um ponto que ela pode ficar mais viciada num... Não, mas aí que tá. A inteligência artificial, ela aprende na relação com os usuários. Sim. E na hora que ela tiver dúvida, ela vem consultar o Nepô. Ou ela vai consultar a Tereza. Ela aprende com a gente também. Ela vai... Sim. A minha ideia O próprio ChatGPT, ele aprende. Ele já aprendeu, por exemplo, a forma... Dentro do meu diálogo, ele já aprendeu a forma, alguns termos até que eu não costumo usar, e quando ele usa, eu falo, tira isso. Então, assim, eu acho que eu imaginei que uma escola de pensamento na Web 4.0, ela vai precisar de uma inteligência artificial. Entendeu? Seria Sim, para escalar, sim. Para escalar. Isso aí, para escalar, sim. Pode ser que, de repente, você comece com a inteligência artificial e, pelo menos, inicialmente, para os primeiros níveis, para os primeiros... Entendeu? E depois, aos poucos, vai refinando. Porque aí você diz assim, minha sugestão é fazer tal coisa. O cara faz e aí retorna. Mas isso aí é um papo que a gente vai levar mais para frente. Mas fiquei bastante inquieto ontem com o papo com o Gustavo, porque quando ele me falou que ele queria fazer um filósofo artificial, eu falei, cara, se a inteligência artificial vai ser um professor de filosofia, isso não interessa para mim. Falei para ele assim mesmo. Eu não quero uma inteligência artificial para ser professor de filosofia. O que disse o Aristóteles sobre tal coisa? Isso o Google, de alguma forma, já faz. Né? Um Google sofisticado. O que eu quero é ajudar as pessoas a viver melhor. É isso que a inteligência artificial tem que entregar. Entendeu? E isso é um negócio... Aí eu falei, isso me interessa. É uma coisa mais profunda. Isso me interessa. Agora, o outro negócio já não me interessa tanto. Essa inteligência artificial não é meu cliente.
Essa que hoje está aí, na verdade, ela está se desenvolvendo, né? E para problemas já conhecidos, já específicos. Não vejo assim. Aí vem a outra discussão, né? Que o pessoal fica batendo tanto, tem determinadas áreas que ficam perdendo tanto tempo batendo, e você fala, meu filho, por exemplo, a área de saúde, o pessoal bate muito em cima disso. Ah, porque vai substituir. Deixa substituir. Se a inteligência artificial consegue, com velocidade, dar uma resposta para aquele tipo de problema, você substituir naquele problema. E você vai fazer o que você estudou para você fazer, que é tratar de pessoa e não tratar de um processo que pode ser substituído. Exatamente. Se a inteligência artificial resolve um problema simples, e aí tem que aprender. Bom, galera... Mas aí tem a resistência, aí tem o último comentário que eu queria fazer, que é a questão do não entendimento versus negação. É o que acontece com eles, é o que acontece com o pessoal de educação, né? A maioria dentro da educação não entende o que mudou da garotada de agora e dentro das tecnologias, aí pega e nega e fala que aquilo ali é ruim, e das organizações também. Exatamente. O ser humano, a coisa mais difícil é mudar paradigma. E quanto mais o paradigma está guardado no cofre, mais difícil é de se mudar esse paradigma. Bom, galera, agradecer aí a presença, foi ótimo, o papo, como eu disse, só da tropa de elite, foi maravilhoso. Um beijo para vocês. Excelente, beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite.